Está tudo errado, Conde. Essas pesquisas são todas erradas, né? Não está tendo aproximação nenhuma. Eles mantiveram o padrão errado de pesquisa no início do segundo turno, e aí apontaram a vantagem que o Lula nunca teve sobre o Bolsonaro, uma vantagem de 10 pontos, 8 pontos, e depois eles corrigiram isso nas pesquisas subsequentes. Então a gente está lendo isso como uma mudança real no eleitorado, quando não houve mudança real nenhuma. O que houve foi uma mudança da pesquisa e não do eleitorado. A vantagem que Lula tem sobre Bolsonaro permanece sendo a mesma do primeiro turno, que é em torno de 5 pontos percentuais, algo em torno ali, 5, 4. Digamos que varia entre 4 e 6. Né? Eu vi que o IPEC, em 2 semanas, publicou 10 e 10, é mentira. Né? Aquilo nunca aconteceu. A pesquisa estava errada. Né? E depois eles corrigiram. 8 também, nunca aconteceu. Né? Então, a leitura que está sendo feita, a história que está sendo contada, é que Bolsonaro cresceu e se aproximou de Lula. Não é verdade. Não é verdade. Enfim, não é verdade. Né? Simplesmente quem votou em Bolsonaro, vota em Bolsonaro. Quem votou em Lula, vota em Lula. E os votos se distribuíram já e são mantidas as distâncias, mais ou menos. Eu fico perplexo, né? Porque, primeiro, que a gente teve uma discrepância muito forte no primeiro turno das pesquisas para as urnas, e agora você me dizendo que os institutos estão cometendo aí erros metodológicos, seria, Alberto Carlos? Você tem que pegar a base de dados, eles provavelmente fizeram isso agora nas últimas pesquisas. Você pega a base de dados, você perguntou em quem votou no primeiro turno. Aí não dá o resultado exato por região do país. Não tem problema nenhum. Você vai lá e pondera a base de dados para dar o resultado exato nessa pergunta. Só que isso vai alterar todos os demais resultados da base de dados. E você retira da base de dados quem não votou no primeiro turno. Porque quem não votou no primeiro turno, 99,9% não vai votar no segundo. Então, se você fizer isso, não altera em nada a distância entre Lula e Bolsonaro. Fica igual o tempo inteiro no segundo turno. Então, a história que está sendo contada... fez isso, né? Ninguém é muito transparente, ninguém explica demais. Não, a pergunta todos fazem, tá? Se votou ou não no primeiro turno, todos fazem. Quem votou no primeiro turno, todos fazem. Mas você tem que fazer essa pergunta e usar ela para corrigir a sua pesquisa. Não basta fazer a pergunta, tem que usar essa pergunta. O Datafolha fez a pergunta, inclusive nem divulgou o resultado dessa pergunta. O que eu acho errado, eu acho um absurdo isso. Tá? E aí você pondera o resultado. Você pode ver que a primeira que o Ibope divulgou, Lula estava na frente no Sudeste. Obviamente é uma pesquisa errada. É vergonha. Né? Eu acho engraçado com uma pessoa que divulgue uma pesquisa dessa, quem coordena essa pesquisa, não se sinta envergonhado de divulgar uma pesquisa assim. Eu teria vergonha. Né? Dizer, eu fiz uma pesquisa e o voto no primeiro turno deu que Lula ganhou no Sudeste. Então está errada a sua pesquisa, joga tudo fora. É uma vergonha divulgar uma pesquisa desse tipo. É a Globo pagando por uma pesquisa dessa natureza. Está errada a pesquisa, óbvio. Está errada. Então, essa pesquisa que eu estou me referindo deu Lula com 10 na frente do Bolsonaro. Estava errada essa distância. A pesquisa comunicou para nós, eleitores, algo mentiroso, algo inverídico. Por erro, por incompetência metodológica de quem coordena a pesquisa.